Obrigado. Muito boa noite. Acho que não precisa, né? Eu falo bem alto. Aliás, eu nem trouxe meus filhos por causa disso. Eles reclamam que eu falo muito alto em casa, em todo quanto é lugar. Então, falei, é melhor vocês não irem. Eles até queriam vir, né? Eles insistiram para vir. Falei, é melhor vocês não irem. Eu falo muito alto, não é? Muito boa noite, meu nome é Sérgio e o Silvio e a direção da casa, eles procuram muita gente para vir aos domingos aqui à noite, mas dificilmente eles acham alguém. Então hoje, eles, como não acharam outra pessoa, então eu tive que vir. Então vocês tenham um pouquinho de paciência, nós vamos fazer algumas considerações sobre a parábola do samaritano e eu espero enrolar vocês aqui pelo menos por meia hora, tá bom? A ideia que os espíritos têm com essas exposições é que as exposições e o expositor consiga fazer com que a gente possa arejar os pensamentos, que a gente possa buscar diretrizes, encontrar um eixo para que a gente possa se renovar, que a gente possa encontrar uma forma de descobrir alguma coisa que está nos atrapalhando, que está nos trazendo problemas. E é nesses minutinhos que antecedem a assistência espiritual, porque ali é um trabalho mais de campo mesmo, mais efetivo. Mas o trabalho efetivo, ele precede desse daqui, justamente para que a gente possa estar preparados para entrarmos lá na outra sala. Algumas pessoas têm dificuldades de chegar na hora da palestra, porque acham que a palestra é desnecessária, não tem necessidade de a gente acompanhar a palestra, que os bons espíritos vão fazer o serviço de um jeito ou de outro, e isso vai acontecer independente da palestra ou não, não é? O problema não é só o que eles vão fazer lá, mas o problema principal é como nós vamos se comportar depois. Vamos dar um exemplo do tempo de alguns de vocês que estão aqui, mais ou menos uns 600 meses atrás, que é o meu tempo, mais ou menos, de jovenzinho, né? 600 não é muito, 600 é pouco, né? 600 meses. 600 meses atrás, a gente às vezes lavava o cachorro em casa, nosso cachorro, não é? A turma lavava em casa, eu morava com quintal, aquela coisa, pegava uma mangueira, e aí fazia o seguinte, pegava um sabão de coco, sabonete, alguma coisa e dava banho no bicho. A gente não tinha noção de que aquele negócio que a gente estava passando nele era um problema para ele, porque ele tem o faro muito aguçado e o cheiro do sabonete, aquele cheiro que a gente punha nele, ficava muito forte. E ele então, a gente falava, saía correndo em disparada, sacudindo para se secar e se livrar daquele cheiro. E normalmente ele procurava algo em igual ou maior intensidade cheirosa para se livrar daquele cheiro, porque para ele era melhor ele ter um cheiro natural, ainda que fosse de gás carbônico, do que o cheiro que nós colocamos nele. Então, não raras vezes, a gente dava banho nele, depois de meia hora o bicho aparecia todo sujo, tinha ido se lambecar no meio do barro, da sujeira. Quem morava assim perto de criação de gado, por exemplo, ele ia lá, se lambecava todo e voltava sujo tudo outra vez. E a gente não entendia, não é? Então o problema não era o banho em si, né? Porque ele tomava banho. Se a gente soubesse desse detalhe, a gente teria dado com um sabão neutro, com alguma coisa assim, só com água, sei lá. Mas o que é importante é o depois do banho. Então vamos imaginar que os espíritos dêem um banho na gente e a gente fica assim, meu Deus do céu, mas isso aqui está muito cheiroso, está muito acima do que eu posso. Aí a gente sai sujando aí pela rua, né? Mas normalmente a gente faz isso de uma forma espontânea, né? Porque a gente sai daqui, a gente sai da porta lá para fora e, sei lá, vai ver o telefone e recebe um recado de uma pessoa que a gente não gosta. Aí já começa, ai meu Deus do céu. Aí chega em casa, alguém pergunta assim, onde é que você estava? Ana, eu fui lá no tomar passe, pensa que eu não sei, hein? Aí já começa assim, né? Ou então tem outros assuntos, você sai no domingo, não deixa nada preparado? Fala, mas tem a sobra do almoço, mas tinha que deixar quente. Olha como é que nós somos, né? Então aí começa alguém já querer colocar a gente igual o cachorrinho para fora, assim, sabe aquela coisa? Da gente colocar limpar a nossa sujeira, né? Porque a gente estava limpo, a gente vai inverter as limpezas, não é? Então esse é o grande problema. Mas quando a gente sai daqui com um pensamento ventilado, as coisas ficam diferentes, porque a gente já sai preparado.
Então a gente sai aqui fora, por exemplo, vai atravessar a rua, o carro não deixa a gente atravessar de jeito nenhum, passa raspando, correndo na nossa frente, fala, deve estar com pressa, nosso irmão, não é? De repente, domingo, assim à noite, precisa ir para um hospital, para um pronto-socorro, vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe. Ou a gente chega em casa, alguém fala alguma coisa, fala, não, mas era isso mesmo, estava prevenido que isso ia acontecer, meu amor, mas você olhou no micro-ondas, eu programei ele para ligar 10 minutos atrás, ele chega lá e encontra o troço quentinho, né, gostosinho. Então a gente já chega preparado, recebe um telefonema desagradável e fala, olha, vamos tratar esse assunto amanhã, porque agora estou com muito compromisso aqui, eu estou precisando refrescar um pouquinho a cabeça, vamos cuidar disso amanhã, que é segunda-feira, não é? Então a gente já está preparado. A ideia da doutrina espírita é preparar a gente para os dias de dificuldade. Porque os dias de facilidade, a gente pensa em doutrina espírita, pensa em benfeitor espiritual, pensa em Deus, não pensa em ninguém, não quer nem saber, a gente quer fluir com a nossa alegria, a nossa felicidade, ai, que alegria, que felicidade. Você não vai na casa espírita, que casa espírita, o quê? Eu estou bem. Não é assim que a gente pensa? Estou bem, para que eu vou lá? Estou bem, está ótimo, não é? Está ótimo. Ufa, acho que eu preciso tomar um remédio, que eu estou muito exaltado, né? Vocês não estão achando que eu estou muito exaltado? Bom, então a gente vem aqui e nós temos esse propósito, se organizar, para a gente sair preparado para as adversidades, mas não é só de hoje, da semana. Às vezes a gente está enfrentando uma dificuldade de longo prazo. Então é uma dificuldade de longo prazo, é um problema de saúde, é um problema emocional, é um problema financeiro, é alguma coisa que está realmente nos incomodando. E a doutrina espírita, com todo respeito aos demais entendimentos religiosos, a doutrina espírita é a única capaz de dizer para a gente o seguinte: calma, isso vai passar, e a gente sabe por quê e vai te explicar por quê. Todos esses problemas vão passar, tudo passa. Aliás, tem uma frasezinha do Chico interessante, estou até vendo se tem algum desses cartazes aqui, mas não está não. O Silvio costuma pegar essas frases bacanas aí da doutrina e colocar em cartazes, fica muito legal. O Chico teve um período que ele estava passando uma dificuldade orgânica muito grande, se eu não me engano era angina, uma dor no peito que a pessoa sente, um negócio terrível, terrível, terrível. E aí, como ele tinha facilidade de conversar com os espíritos, então falou assim: escuta, espírito de luz, companheiro espiritual, meu irmão maior. Sabe quem era esse companheiro dele? Era o Emmanuel. O Emmanuel, mal criadinho, o Emmanuel, era bem mal criadinho. Bom, aí ele pediu para o Emmanuel dar uma ajuda para ele, que ele estava muito necessitado. Aí o Emmanuel falou: eu vou procurar alguma coisa para te ajudar. Aí disse que ele foi lá no mundo espiritual, fez uma procura lá, uma pesquisa, e veio com um papelzinho assim pequenininho na mão. Os espíritos também têm papel, eles também têm papel, eles usam roupa. Vocês sabiam disso? Os espíritos usam roupa, olha só que interessante. Eles têm carro? Tem carro. Biscoito, creme cracker também tem. Creme cracker talvez não tenha, isso é coisa do passado, né? Mas vamos imaginar aí, qual que é um biscoito moderno aí que a gente conhece? Fala aí algum aí. O cookie, né? Cookie, esses de chocolatinho, ai que delícia, né? Mas então, a gente fala assim para a gente entender que o mundo espiritual não tem muita diferença do mundo físico, né? Porque a gente fica imaginando que vai sair daqui, vai para o mundo espiritual, vai sair voando, põe uma túnica branca e sai voando assim, né? Um vestidão branco assim, sai voando para lá e para cá, não é? Não é bem assim, vamos devagar, não é bem assim, certo? Bom, aí ele trouxe um negocinho anotado, eu falei papel, mas eu não sei se era papel, talvez fosse um outro tipo de anotação, né? Ele falou assim, trouxe para você, você vai escrever isso aí, vai colocar no teto da onde você dorme, então você dorme na cama, você vai ler isso aí toda vez que você deitar. Era uma frasezinha. Aí, vocês estão curiosos para saber qual que é a frase? A senhora está curiosa? Tá? Ufa, ainda bem, viu? Porque já pensaram ficar com sono, o homem chega aí, tá 10 minutos falando e está morrendo de sono, né? Então eu estou conseguindo tirar vocês do sono, né? Que bom, ótimo, ótimo. Aí tinha uma frasezinha assim que dizia o seguinte: isso também passa. Aí chegava lá com dor, deitava lá, lia, isso também passa. Não sei se ele ficava com raiva de ficar lendo toda hora isso, né? Porque todo dia tinha que ler a mesma coisa, meu Deus do céu.
mas serve muito bem para a gente, porque a gente se esquece que as adversidades, os problemas, eles passam. Olhem para trás, 10, 15, 20, 30, 50 anos, 10, 15, 20 anos atrás, alguns 5 anos atrás, nós tínhamos problemas que hoje para nós é uma besteira. A gente pensa, meu Deus, eu fiquei tão preocupado com isso, olha que bobagem que era isso. Meu Deus do céu, que besteira. A gente, sei lá, tinha uma dívida, a gente pagou aquilo e falou, nossa, já foi, isso já foi embora, já acabou. A gente enxerga o problema com outra ótica. O que significa isso? Amadurecimento. É isso que nós vamos perceber quando a gente olha lá na frente um problema que nós vivemos anteriormente. Então, isso também passa. Estamos vivendo agora um drama, uma dificuldade, um problema? Lembrem sempre disso. Isso também passa. Bom, então eu estou aqui já enrolando vocês há 15 minutos, mais ou menos, 10 minutos, 15, vamos enrolar agora de outra forma, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do samaritano. E essa parábola é aquela que aquele senhor pergunta para Jesus o que era ser bom. Ele queria um exemplo prático do Cristo, mas é importante a gente já saber que o Cristo ali nomina pessoas, e o que o homem vai fazer dentro dessa parábola é um feito, é uma coisa que ele realizou, não é nada mental, não é nada disso, não é que ele estudou alguma coisa, não é que ele fez, não é nada disso. Por que o Cristo colocou isso para a gente dessa forma? Porque é para mostrar que qualquer um está ao acesso disso. Então você não precisa ter um recurso especial, você não precisa ter um curso especial, você não precisa ir em uma casa religiosa especial para fazer isso. A prática do bem, conforme o Cristo nos ensinou, pode ser realizada e praticada por qualquer pessoa. Então ele conta, né? Ele fala assim, bom, então é o seguinte, tinha um senhor que estava descendo de um lugar para o outro, e aí o que aconteceu? Ele foi acometido de problema, os malfeitores pegaram ele e deixaram ele semi-morto, quase morto, largado na estrada. E aí vem a chave do negócio, ele começa a colocar coisas interessantes, ele fala assim, aí passou um fulano de tal, que tinha um cargo tal, passou lá um sacerdote, alguma coisa assim. Quando ele olhou, falou assim, de jeito nenhum, não posso me aproximar dessa pessoa. Aí vem uma espécie de perfume da parábola para a gente poder entender. Há 2000 anos, como ainda hoje, existem algumas, por exemplo, os nossos irmãos judeus, eles têm um ritual de purificação. Dentro desse ritual de purificação, eles não podem se comprometer, ou não podem estar em contato com as coisas impuras. É um tipo de uma coisa assim, né? Então, esse ritual é assim. Então, a pessoa impura, a gente não pode ter contato com ela por uns X dias. Se você teve contato com ela, você tem que voltar lá e fazer de novo a tal da purificação. Aí ele passou lá e falou, oi, tá bêbado aí, se eu chegar perto dele, eu vou depois ter que dar um trabalho para me purificar novamente. Aí ele pegou e passou ao largo, só olhou e foi embora. Muito bem. Mas aí passou um outro senhor, que era um estudioso das coisas, das leis, estudioso das coisas maiores da vida. Aí o que aconteceu? Ele passou, pensou assim, que eu perder tempo com esse tipo de gente? De jeito nenhum, passou ao largo também, não quis nem saber, passou longe. Mas aí Jesus fala uma coisa curiosa, ele fala de um camarada, vamos trazer o problema para hoje, assim, para a gente poder entender direitinho. Então vamos imaginar que você está andando aí na rua, e aí de repente você vê um carroceiro, sabe carroceiro? Carroceiro. Aí o carroceiro está andando na rua lá, não raramente tem um cachorro atrás dele, amarrado, ou um cachorro em cima da carroça, tá lá, o carroceiro está lá, muito bem. Aí Jesus coloca como se fosse uma pessoa mais ou menos igual a essa, que é meio que desprezado pela sociedade, não é? Não diria que todos nós olhamos de uma forma diferente, mas a maior parte das pessoas vê carroceiro, pelo amor de Deus, Deus me livre. Muitas pessoas veem assim,
Algumas, graças a Deus, já vêm como irmão nosso, necessitado, que está lá trabalhando, buscando os seus recursos. Mas algumas pessoas têm. Se o carroceiro falar para conversar com alguém, raras pessoas dão atenção para ele, não é? Então era mais ou menos como uma pessoa assim. A pessoa tida ao tempo como uma pessoa de má vida, que era uma denominação que eram dados para os tais samaritanos. Os samaritanos eram considerados pessoas que tinham uma vida, como se fosse uma espécie de carroceiro hoje, que de vez em quando ele se alcooliza, às vezes fica aborrecido, dorme em qualquer lugar, ele vive de uma forma assim bastante liberal. Então é mais ou menos assim. E aí Jesus pega essa pessoa que é considerada de má vida. Aí passa o samaritano, olha a pessoa ali e fala: meu Deus, coitado dele, vai lá. Vamos imaginar nos dias de hoje, vai lá na carroça dele, sei lá, pega 1 litro de pinga. Não, vamos, só para a gente entender, tá bom? Naquele tempo não tinha pinga, tinha outras bebidas, né? O vinho, né? Outras bebidas fermentadas, outras coisas. Aí pegou 1 litro de pinga, falou: estava machucado, jogou pinga nos machucadinhos dele e tal. Aí depois, sei lá, pegou um pouco de óleo para satisfazer um pouquinho, para amainar um pouquinho, né? Aquela coisa que estava talvez doendo, dolorido. Pegou a pessoa, pôs em cima da carroça dele. Olha só, na parábola, pôs em cima do cavalo e levou a pessoa até uma hospedaria. Então, aí o carroceiro pegou e no caminho, vamos imaginar que tivesse um pronto-socorro, um hospital, alguma coisa assim. Levou a pessoa na carroça, sob as condições dele, essa pessoa, para um hospital, para um pronto-socorro. Chegando lá, ele disse: olha, encontrei essa pessoa, estava assim na rua, toda machucada, assim, assado. E entrega a pessoa, interna a pessoa no hospital. Imaginando os dias de hoje, não é? Passaram do lado dessa pessoa dezenas de carros, dezenas de pessoas na rua, mas ninguém quis saber desse problema. Ninguém teve coragem de parar um minutinho, chamar uma ambulância, chamar uma polícia, chamar alguma coisa para socorrer. Ninguém. E ele, o carroceiro passou, se condoeu, pôs ele na carroça, levou, internou no pronto-socorro. E aí Jesus pergunta assim para o seu interlocutor: desses 3 aí, qual vocês acham que praticou o bem? É engraçado, olha o que eu estou pensando agora. Essa é uma técnica absolutamente moderna. Essa técnica de aprendizado, ela está sendo desenvolvida há alguns anos no Brasil e no mundo para ensinar uns besterol aí da vida. Mas olha que interessante. Você leva a pessoa a uma conclusão. Ela mesma chega à conclusão sozinha. Você não precisa dizer: foi o fulano, viu, seu burro? Não precisa falar isso. Você fala assim: na sua opinião, qual dos 3 praticou o bem ou agiu com misericórdia? E aí todo mundo chega à conclusão que quem agiu com o bem e com misericórdia, quem foi? Foi o carroceiro, foi o samaritano, que se condoeu e levou a pessoa para um socorro, para uma ajuda, para um amparo. Aí ele fala assim: tá muito bem, e daí? Daí é o seguinte, você faz a mesma coisa. Vai e faz a mesma coisa. Esteja atento às necessidades ao seu redor. Esteja atento às pessoas que estão vivendo dramas ao seu redor. Não passe a largo. Não se esqueça de ajudá-las, de ampará-las, de socorrê-las, de fazer o que você pode. Normalmente nós somos educados para passar ao largo. Vocês lembram quando a gente era criança? No meu caso, 600 meses atrás, mais ou menos, meu caso, que tinha aquelas histórias, né? A polícia vai te pegar, cuidado com a mulher do saco, aí o homem do saco vai te levar. Meu Deus do céu, você viu uma pessoa maltrapilha, você morria de medo de sair correndo dela. Não era assim? Via a Rádio Patrulha. Olha, fui lá para trás agora, hein? Rádio Patrulha, pelo amor. Eram uns fusquinha, né? Os fusquinha preto e branco que tinha aí, os fusquinha vermelho que tinha. Você morria de medo, meu Deus, vai me levar. Você até corria, saia correndo, sei lá, criança, né? Não entende, não é? Então a gente é educado
para fugir à prática do bem. Educação mundana. Quando Jesus fala para a gente ao contrário, esteja atento. Lá em casa não acontece isso, graças a Deus. Não acontece de jeito nenhum. Porque os meus filhos não são distraídos, não são esquecidos. Nossa, é uma maravilha, porque eles fazem as coisas tudo assim, estão sempre atentos. Mas se a gente for considerar, pensem bem, uma distração pode ser calamitosa da nossa parte. Um esquecimento genérico, bobo, pode causar um grande dano. Então nós precisamos ter essa atenção. Então você vê uma necessidade que você está em condições de socorrer, de alcançar e ajudar, não tem outro motivo senão a gente realizar isso. É isso que Jesus nos ensina. Mas ser cristão não é uma tarefa muito fácil, não é mesmo? Porque não raras vezes a gente pensa assim, daqui a pouco vai vir um monte de gente e vai ajudar. Mas está chovendo tanto, ele fica encostadinho ali, não está molhando ele, logo alguém vem e ajuda, socorre. Não é assim normalmente que a gente pensa? Então, normalmente a gente pensa nesta direção, na direção contrária ao que Jesus nos ensinou. Então, nesta parábola a gente vai perceber que é importante isso. Olha, o Cristo não falou assim, se você for desta ou daquela religião, você tem que ajudar. Não falou isso. Se você tiver este ou aquele entendimento, você tem que ajudar. Não falou isso. Qualquer pessoa, ainda mais nos dias atuais, nós temos à nossa disposição tantos recursos, mas tantos recursos. Não saber onde que alguém pode socorrer, a gente procura ali naquele aparelhinho que a gente carrega, vai mostrar onde tem um hospital, um pronto-socorro. De repente você precisa de você faz um contato aí com uma ambulância, com um hospital, com um SAMU, com a polícia, com alguma coisa. A gente consegue socorrer, consegue ajudar. E não é só nesta diretriz, não, pode ser em qualquer uma. Às vezes a gente tem notícia de alguém, por exemplo, uma pessoa que trabalha na nossa casa, trabalha em casa, a gente não sabe nem quantos filhos ela tem muitas vezes, nem onde ela mora, nunca fomos na casa dela, nem sabemos se ela tem lá uma necessidade, uma carência. Acho que eu vou precisar tomar um remédio, estou muito exaltado, né? Porque sabe o que eu ia falar agora? A gente se limita a dar meia dúzia de pão que a gente não quer mais, assim, aqueles pão que a gente pega um martelo assim para fazer farinha, sabe? Aí leva para você comer na sua... Olha a caridade que a gente faz assim. Leva o lixo da minha casa para você, minha querida. Sabe aquela... Esse ano aqui, a gente recebeu já 120 quilos de alimento vencido. Vencido. Só para ilustrar isso. Ilustrar, né? Mas foi só 120 quilos? 120. Não, veja bem. Eu só preciso tomar cuidado com o que eu vou falar agora. Vocês não levem a mal, tá certo? Mas aqui é um privilégio muito grande, porque a entidade que eu trabalho, que eu sou responsável, todo o alimento que a gente recebe é vencido. Todo ele. Não tem nenhum que não seja. E como é que você sabe se está bom? Eu levo em casa e faço em casa e como. Estou podendo comer? Estou, então posso dar. É assim que eu faço. Então, ele vai fechar os ouvidos agora. Se alguém tiver alguma coisa vencida, não traz para cá não. Pergunta como faz que eu vou lá buscar, que eu aceito, tá bom? Mas é muito claro e muito óbvio que nós precisamos sempre fazer melhor. Então, às vezes, a gente pode olhar lá, ver coisa que já está há muito tempo, a gente pode fazer isso, não é? Olha, seria a maior caridade, sabe qual seria? Se a gente fosse comprar especificamente para o trabalho. Vai fazer uma sopa, vamos lá comprar, 5 kg de arroz, 2, 3 kg de macarrão. Vai lá para isso, não é? Essa comidinha que está em casa, se está em condição, use rapidamente, se não está, faça rapidamente alguma coisa com ela, faça uma revisão constante, porque isso é um problema.
E quando o nosso irmão fala vencido, às vezes a gente recebe coisas que são terríveis. Terrível, não dá nem para usar, está cheio de bolor, está cheio de problema. Agora é uma brincadeira isso, é uma espécie de uma piada, mas aconteceu mesmo, uma espécie de uma piada, né? Então nós estávamos servindo um café da manhã na rua, e aí nós vimos um morador de rua comendo um hambúrguer. Bom, então você, não, eu quero pãozinho também. Não, mas você está comendo hambúrguer, estou comendo, mas ele está azedo. Então a gente deu o pãozinho, porque a gente vê ele comendo alguma coisa e fala, bom, já está comendo, não vai comer mais nada, né? Mas ele queria comer o pãozinho com manteiga que não estava azedo. Tá certo? Bom, façamos um esforço, estejamos bastante atentos. Veja, a distração é um problema. Eu dou um exemplo assim, lá em casa não preciso dar esse exemplo, porque eles já são bem espertos. Mas é assim, por exemplo, aquelas pessoas que estacionam o carro no meio de duas vagas. Ah, está distraído, coitado, está distraído. Mas não prejudicou alguém? Olha como a distração prejudica. E isso é uma besteira. Então você está sentado lá no banco que não é reservado por lei, não é crime nenhum, você está sentado lá porque você não está cometendo nenhuma infração às leis municipais. E aí você fica distraído. Você vê uma pessoa que está visivelmente precisando sentar, mas ele não tem mais do que 720 meses. Quantos meses tem que ter? A gente fala em meses para ficar mais suave, né? Ele não tem tudo isso, mas não importa. Se ele está visivelmente, a gente já não teve que pegar uma condução febril, numa condição, num momento difícil, que sei lá, você está meio machucado, está com a perna doendo, você está com algum problema. Quer dizer, você vai cair em cima da pessoa para a pessoa poder levantar, pelo amor de Deus. Distração. Você já caiu? Não? Caíram em cima de você? Não, estou falando que mesmo assim vai acontecer. Você está passando mal, cuidado, a pessoa ainda vai olhar para você. Oi, se toca, né? Vai ficar dormindo. Então nós vamos perceber que nós precisamos atentar. O verdadeiro cristão está sempre atento ao seu redor. Dentro de casa, na rua, no trabalho, aonde ele estiver. Porque aonde nós estivermos, nós podemos nos tornar uma engrenagem divina. E é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra. É tão bom. Mas olha, eu tenho essa felicidade quase todo dia lá na minha casa, viu? É tão bom. Escuta, mãe, a pia está cheia de louça, pode deixar que eu lavo, viu? Então ele já reparou que estava cheio, que precisava lavar, ele lava a louça, certo? Aí ele vê o tancão de roupa e fala, mãe, quer que eu tire as roupas do tanque? Ele vai lá, tira a roupa do tanque, né? Então eu já estou tranquilo, porque eles já estão bem espertos nesse sentido. Olha, mãe, pode deixar que eu vou arrumar meu quarto, deixa comigo, hein? A senhora precisa que eu arrume o banheiro também? Eu ajeito, lavo tudo, limpo tudo, deixo tudo em ordem. Eles já estão atentos, não é? Já estão bem atentos. Então, estão ensinando para a gente o quanto é ruim quando a gente é distraído, né? A gente esquece, por exemplo, a pia para outro dia, aquelas coisas assim, né? Então eles falam, você não vai lavar a louça? Pode deixar, mãe, pode deixar que eu lavo. Está atento, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter um excelente final de domingo, mas mais excelente ainda, que possamos ter uma semana produtiva e atenta para tudo que pudermos fazer em nosso favor, porque no fundo a caridade não favorece os outros não, viu? Caridade nos favorece. Então, você dá um alimentinho estragado, veja para quem que você vai favorecer, viu? Seu infeliz. Pensa bem nisso, tá? Porque você não está favorecendo a casa não, você está desmerecendo. Agora para mim favorece, tá bom? Muito obrigado, muita paz e até a próxima, se Deus quiser. Orem bastante essa semana, porque aí eles vão achar uma pessoa adequada semana que vem, que vai instruir a gente muito melhor, tá bom? Muito obrigado.